Convidei a Mariana para estar hoje nesta finissage, porque é muito importante, mais do que assistir a uma exposição que é feita de palavras e de imagens, que vocês percebam o que é que teve por trás de todo o processo criativo e que fez com que esta exposição se tornasse uma experiência de arte, de vários tipos de arte, neste caso de pintura e de escrita, poesia, microficções, que fiz pela Mariana, e eu vou passar a palavra à Mariana e vou também pedir à Mariana que explique o convite que também fez hoje à Cláudia para estar presente. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço, minha linda. Bom, muito feliz de estar aqui, ter esses amigos todos aqui também. E acho que a nossa afinidade foi imediata, né? Então, desde que a gente se conheceu, né, Ivane? Eles não sabem, mas a gente já gravou também o seu podcast, e agora a gente vai ter que regravar, que tudo, já aconteceu tanta coisa depois que a gente gravou seu podcast, vai ter que fazer tudo de novo, para Casa Caos. Mas quando a Ivane me convidou para fazer o texto curatorial da exposição dela, eu me senti muito honrada, sobre a alquimia do tempo, né? Primeiro que acho a ideia de pensar nessas mulheres mais, né, com 80 anos, é uma ideia muito inusitada, muito original, muito revolucionária, porque são poucas as artistas, né, que vão pensar em enaltecer as rugas, né, em enaltecer numa era que a gente vê, né, de tantas mulheres que não querem, né, olhar para o envelhecimento, para o tempo passando. Acho que o seu trabalho vem na contramão disso. E logo quando eu fui escrevendo, né, fui pensando nisso, né, uau. E você não tinha, né, não tinha terminado, não tinha feito ainda todos os quadros, né, todas as pinturas, e a gente foi construindo isso juntas, né, isso que é muito, muito bacana também. E aí que veio aquela epifania, né, nossa, mas acho que tem mais, né, tem mais coisas a serem ditas aí, e a gente teve essa questão aí de, nossa, será que, e se, né, e como eu sou uma apaixonada por Fernando Pessoa, acho que isso todo mundo sabe disso, né? Quem me conhece sabe. É claro que é uma audácia brincar que são heterônimas, né? Não são, porque cada uma não tem uma escrita única, e, né, nenhum jeito, um estilo, é uma brincadeira mesmo. Mas como eu trabalho, eu sou psicóloga e trabalho com os tipos psicológicos do Jung já há 18 anos, e uma ferramenta que usa dos tipos psicológicos do Jung, e como a Ivane já tinha feito um estudo das cores, né, e vocês, quando vão ver, né, tem algumas cores aí que tem pedras preciosas, e cada cor tem uma personalidade, né, digamos assim. Aí veio esse novo desafio de, e se cada uma delas tivesse uma personalidade única? E aí veio essa nova ideia de colocar uma personalidade para cada uma delas, uma história para cada uma delas. E aí, esse novo projeto, né, de dar nome e uma história, como essas mulheres teriam esses 80 anos e cada uma dessas histórias, né, e aproveitar já essas características das cores. Então, nesses microtextos aí, mas elas têm, né, nos bastidores, estava contando isso para os amigos aqui, tem ali, as histórias tem por trás nos bastidores, tem a história delas desde que elas nasceram até os 80 anos, e tem o MBTI, né, seria a personalidade delas, extrovertida, introvertida, sensorial ou intuitiva, se tomam decisões lógicas ou emotivas, são organizadas ou flexíveis. Então vocês não veem isso no texto, mas nos bastidores elas têm tudo isso. E aí veio também as pesquisas, né, os lugares onde elas nasceram, onde elas passaram, e o Jung vai dizer, né, que é o processo de individuação, né, então a primeira metade da vida, como é quando a gente segura, né, a nossa personalidade, segura as nossas raízes, aí o processo nosso de ruptura com isso, que seria a metanoia, que é quando vê tudo romper, ou quando a gente se torna, quando a gente tem aquela crise de identidade, né, que pode surgir ali dos 40 até os 50, as mulheres vêm muito, às vezes, junto com menopausa, com rupturas, com perdas, quando a nossa vida vira de ponta cabeça, mas que também a gente encontra o nosso propósito, e a segunda metade da vida, que é quando a gente faz as pazes com aquilo que a gente não seria, até chegar, né, que o Jung vai dizer, o pôr do sol da nossa vida,
onde a gente pode encontrar alguma sabedoria, né? Então, mais ou menos essa é a composição do que ele diria que é quando a gente chega nessa segunda metade da vida, chegar nessa sabedoria, né? Então eu tentei pensar em histórias de mulheres que chegaram, atingiram essa sabedoria, que não é o arquétipo do velho sábio, não é aquele que chega nas respostas, mas aquele que se espanta e se encanta com a inesgotabilidade das perguntas, né? E aí, das 11 histórias, eu pensei em algumas mulheres que eu admirava, que me inspiravam nessa vida, e uma delas, com certeza, é a Cláudia, que está aqui. Obrigada, amiga. E ela até acha que ela fica irritada, que toda vez que ela está comigo, eu chego e falo assim, essa minha amiga, ela tem uma história maravilhosa, ela é incrível, e aí, sabe que nem criança, que você vai apresentar amiguinha, assim? Então, aí eu queria que ela contasse, né, um pouquinho do que ela... Este desafio dos foi lançado desafios, pela Mariana. porque depois, porque eu só contei para essas minhas amigas depois, né, elas não sabiam de nada disso. Aí eu achei o máximo que depois ela só falou assim, eu sou heterônima tal. Adorei ser heterônima. Aí elas incorporaram os papéis e 3 delas, né, elas gravaram os vídeos, porque a quarta é a Manuela Nogueira, né, a sobrinha do Pessoa, e como ela já está com uma idade um pouquinho avançada, 99 anos, né, eu achei que não precisava, né, pedir. Heterônima da Manuela. Da Manuela, é a nossa Aqua Green. Aqua Green, eu achei que era pedir um pouquinho demais para ela gravar um vídeo, né, então não tive a oportunidade de ir lá na casa dela. Mas a Cláudia, mesmo em alto mar, onde é que tu estavas quando gravaste este vídeo? No Mar do Norte. Estava no Mar do Norte. E conseguimos na gravação isolar o som do mar. Do ruído do navio. Estava difícil, né? Foi difícil. Mas ela fez e foi impecável. Obrigada. Nossa, ela gravou quantas vezes? Umas 5, né? Várias, amiga. Não, mas faz parte. Faz parte. Não, mas o mais engraçado foi quando ela me enviou o vídeo, ela tem os óculos com as lentes laranjas. Exato. Carne Orange, e ela é mesmo heterónima da Dora Maria. E o mais engraçado, como eu costumo, agora eu não consigo imaginá-las, olhando para as minhas pinturas, eu não consigo imaginá-las sem este número. Eu já está pelo nome, portanto, já está pela Ana, pela Dolores, pela Júlia, pela Natália, pela Maria. É engraçado, mais do que eu dizer que a minha o nome da amarela tem um pigmento, é muito complexo de se dizer, Queen Aftalon, ela, não é? Ou a ametista, são todos pigmentos complexos, mas com os nomes que não são fáceis de decorar. Agora não, agora elas têm um nome, têm uma personalidade, e a Maria é a Cláudia, foi inspirada na Cláudia. Conta-nos um bocadinho como é que ela te brifou. Ou seja, não, foi surpresa total, né? Ela contou, ela escreveu a história e depois me informou que eu seria essa inspiração da Maria. E eu achei, assim, fantástico, porque... Primeiro, é uma honra, eu sou fã da poeta aqui, Mariana Portela, não é só psicóloga, poeta, escritora e grande amiga, e também, assim, muito responsável por um resgate da palavra, da língua portuguesa na minha vida, porque eu andei vivendo muitos anos fora, na Noruega, sem falar praticamente português, então esse encontro com a Mariana também foi esse resgate da língua, e agora um resgate da minha história, porque quando eu fiz o vídeo, eu comecei a pensar assim nas coincidências da vida, né? Tipo, eu sou brasileira, mas eu nasci na Inglaterra, que é uma ilha. E eu falei, nossa, eu acho que eu vou começar por aí, porque a Maria é dos Açores, né? A história da Maria, ela vem dos Açores. E quando eu decidi fazer a segunda grande transformação da minha vida foi mergulhar com as baleias cantoras, eu conto isso no vídeo, quando eu estava morando numa ilha também, que é a área reprodutiva das baleias jubartes no Brasil. Quando eu resolvi morar na Europa, eu também fui morar numa ilha, na Noruega. Então, assim, como que as coisas, quando a gente pensa na vida da gente, que a gente vai costurando, né, esses retalhos, e aí a gente percebe o quão é tudo parte de uma trajetória, mesmo que em alguns momentos a gente se sinta meio perdida, né? E aí eu acho, assim, que essa história foi muito pertinente nesse momento, também que eu tenho um videocast, um podcast, em que eu entrevisto mulheres observadoras de baleias e golfinhos, exatamente para valorizar a história de mulheres que se entregam ao mar, que se entregam a essa jornada da conservação marinha, né? Muitas vezes eu me senti um pouco sozinha, num ambiente majoritariamente masculino, embarquei várias vezes, 50 homens e eu de mulher. Então, assim, quando eu encontro mulheres no mar com essa paixão,
Eu fico assim me sinto muito confortada. E aí essa história toda aqui da Ivone, né, trazer essas mulheres com experiências, com histórias que nos inspiram, também tem a ver com esse processo meu do videocast, dessas entrevistas com essas mulheres que eu acredito que são também uma inspiração. Então eu acho que isso é muito lindo, porque é uma potencializando o que cada uma tem, né, a palavra, a arte, a ciência, no meu caso. Então, eu acho que a Maria, ela traz essa paixão pelo mar, que é a minha grande paixão, mas também traz essa necessidade de deixar um legado, né? Não com respostas, mas um legado com curiosidade, né? Com vontade de proteger, de fazer melhor pelas baleias, pelos golfinhos, pelo mundo, porque todas essas mulheres têm os seus legados, ou mulheres, eu já estou chamando de mulheres, já viraram, né? Já tem vida, elas são vida. Então, eu acho isso, assim, muito legal de estar participando desse processo, que agora também virou meu. Uma das coisas que eu pedi à Mariana, quando nós estávamos em brainstorming sobre o que é que, para a escrita destes textos, embora eu tivesse dado um briefing muito curto, que era basicamente a cor do pigmento, Mariana, só tens que pensar que tens cada uma delas, cada história tem que falar do pigmento da aguarela e das características de personalidade que eu tinha definido para a definição de cada uma delas com as roupas e a sua personalidade. Em relação à Maria, que é a Cadme Orange, nós tivemos ali um brainstorming de onde é que iríamos colocar o pigmento na personalidade. E então fomos buscar exatamente a cor do pôr do sol da ilha. E outra das coisas que eu tinha pedido à Mariana também é que nesta série destas 11 mulheres, que elas fossem todas dos países do PALOP, ou seja, dos PALOPs de língua portuguesa. Portanto, todas estas mulheres, não é? Estas pinturas retratadas agora nestes textos, todas elas falam língua portuguesa, mas umas são portuguesas e estão no Brasil, outras são angolanas e estão ali, ou seja, esta mistura era importante aqui nesta série, que queremos que evolua com mais umas quantas pinturas para, eventualmente para outra língua, para outros continentes, mas para já, nesta série queremos mesmo que todas elas que falassem a língua portuguesa e estivessem nestas transições também de vida, com estas experiências. E no caso da Maria e da Cadme Orange, foi muito interessante porque a Mariana foi buscar a luz do pôr do sol da ilha, não é? Foi, de Cabo Verde. Foi engraçado que alguém me perguntou e falou assim, mas você foi pegar a laranja e colocou como, né, não tinha que ser uma verde? Eu falei, não, mas aí é a abstração do pôr do sol mesmo, né? Não tem que ser tão literais, exatamente. E mais engraçado ainda, não sei nem se você sabe, você foi a primeira que gravou o vídeo. Aí a Sani e a Patrícia, ela falou, pô, mas aí você quebra as minhas pernas, né? A gente vai competir com uma que mergulhou com a baleia cantora, o que a gente vai falar depois disso? Né? Perdemos já. Não tem mais o que dizer, né? Ela é muito mais interessante do que nós. Eu falei, gente, não é uma competição. Exato. Até porque, né, vocês foram inspiração, não, vocês nem sabiam de nada, foi tudo surprise. Esta exposição termina hoje, mas nós não queremos que ela termine e por cada pessoa que adquira uma obra, adquire também a história da obra, a história desta mulher, desta obra, não é? E por isso nós queremos queremos muito escrever um livro, onde depois a Mariana terá a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais de todo este estudo que ela fez por trás, não é? E porque eu acho que é mesmo único, não é por nada, mas eu acho que é mesmo único ter uma obra, não é? Ter a oportunidade de ter uma obra que tem uma história escrita pela Mariana, que é de um talento absolutamente incrível, começando pelo texto que ela fez da folha de sala, e todas as nossas ideias que nós temos daqui para a frente para trazer este conceito, esta exposição com este conceito e desenvolver exatamente, porque aqui a ideia era a projeção da minha geração, dos 50, no futuro, em 2051, não é? Porque normalmente nós pintamos ou pensamos no presente e no passado, não é? Isso ou está na história, ou então está no presente, estamos no presente. Pensar o futuro em nós próprios, fazemos um trabalho de interpretação de como é que nós queremos, como é que estamos agora e como é que nós queremos estar daqui a 30 anos, neste caso, não é? Neste caso é como se estas mulheres da minha geração, agora dos 50, tivéssemos em 2051. Portanto, nós não estamos propriamente numa galeria do futuro, mas elas estão no futuro. Então, daí que estas histórias, não é? E por isso é quando
Por exemplo, a Ana, quando ela fala, sim, vocês, os vídeos estão no meu canal, na página da Mariana e na minha página também, e de cada uma das inspirações, das heterónimas, agora mas é muito interessante ouvir, porque elas efetivamente vestiram esta camisola, não é? Não, é muito bom. Foi muito interessante. Eu acho que a Mariana fez um trabalho incrível. Aliás, quando ela me foi apresentar, houve um dia que nós escolhemos uma tarde para estarmos só as duas, sem ninguém na galeria, para ela me ler as histórias. E ela dizia assim, agora vou falar da Blue Appetite. E eu fechava os olhos, porque tenho as imagens todas não é? Na minha cabeça, e então eu fechei os olhos, todas elas, e a Mariana estava-me a ler os textos. Eram absolutamente incríveis, porque eu imaginei-as logo, exatamente naquele sítio, com aquela personalidade, com aquela vida, e é incrível porque elas não existem, mas com estas histórias elas ganharam uma vida que eu consigo mesmo imaginar todas estas mulheres com estas histórias. E, portanto, o exemplo disso, que eu achei fantástico também, foi a própria Mariana ter se inspirado nestas 4 mulheres, mas a mais interessante foi quando ela me leu a história da Cadmio Red, que é a vermelha. Cadmio Red, quando ela acaba de ler o texto, diz assim, Mariana, esta és tu. E é mesmo, portanto, a vermelha, a nossa Cadmio Red, é a Mariana, a história da Mariana. E foi incrível, porque as outras pessoas eu não as conhecia, não é? E achei fantástico, por exemplo, quando ela me leu a história da Manuela, do Aqua Green, com as borboletas, não sei o quê, toda uma viagem tão maravilhosa. Mas quando ela me leu Cadmio Red, eu disse, não, este és tu. E ela ria-se, e efetivamente é ela. E eu acho que é mesmo maravilhoso, e não é por nada, e não é por ser a minha exposição, mas eu acho que todo o empenho que eu coloquei ao longo destes 2 anos, que estive a pintar, como o Zé sempre a assistir, pacientemente, a todo este processo que foi muito longo, porque eu também discuti com ele as personalidades e as cores e não sei o quê, e qual é que preferes, o que é que tu achas, portanto ele também teve aqui esta intervenção, mas ele dizia sempre, não, mas tu é que és artista, pronto, a gente tem sempre aquela tendência para pedir uma opinião, e não que surjam dúvidas, mas porque nós gostamos de partilhar, mas o mais engraçado é que, efetivamente, eu hoje não consigo mesmo imaginar estas pinturas sem estes nomes, sem estas histórias, sem estas vidas, absolutamente incríveis, e é por isso que eu quero mesmo também dar os parabéns à Mariana, agradecer o desafio, porque ela aceitou o desafio, e foi assim tão imediato, tão rápido, a mente dela é tão criativa que vocês não fazem a mínima ideia, porque a vontade que eu tinha era continuar a pintar muito mais, para que ela possa escrever mais e inventar mais personalidades. Eu acho isso uma ótima parceria. Mais personalidades. Por isso é que eu acho que vamos apostar neste livro de artista. Cada uma das obras vai ser única, não vamos fazer reproduções de serigrafias, nada disso não vai existir. Quem adquire a obra adquire também em exclusivo este texto, exclusivo também da Mariana, que eu acho que é um privilégio incrível, e vai ser um livro de edição limitada. Vamos fazer para que isso aconteça, não é? Estamos a trabalhar nisso, afincadamente. Mas é engraçado também que algumas coisas começaram a acontecer, né? Também depois que eu te mandava, tipo, descobriram que as abelhas, né? Abelhas, o ferrão das abelhas, né? Curou cancro de mama na Austrália, né? Eu te mandei a reportagem, você fala, tem a outra, né? Tem umas coisas que óbvio, já estavam no ar, né? Tem umas histórias que coisas que eu quero que aconteçam mesmo, né? Quando ela falou que é a minha, é a coisa que eu quero que a poesia ajude a salvar a humanidade, né? A Júlia, que é a pesquisadora, que é com os psicadélicos, que também acho que vão ajudar muito a salvar muitas coisas das doenças mentais, e que estão realmente ajudando. Mas teve outra que acho que eu até te contei, aquela que é mais bruxona ali, a Joana, o dia que eu acabei, que espatifou o negócio ali na minha casa, assim, eu falei, nossa, você saía ali da bruxaria lá da época da Inquisição, ali ela tá falando, mas vou parar de fazer isso hoje, acender uma vela pela alma dela, e eu volto amanhã. Então aconteceram também umas coisas muito estranhas. Elas ganharam vida. Aqui a Dolores também, é uma mediunidade, e claro, né, a nossa Dolores, né? A nossa Dolores, a inspiração maior para todas elas, que a gente sabe, né? Que eu também acho que é isso, né? Aquela visão muito antiga, né, do que era uma mulher aos 80 anos, que é algo também tem se mudado, ainda bem, né? Graças a Deus. Isso eu achei muito contemporâneo da exposição também,
que eu acho que cada vez mais a nossa geração, né, de mulheres 50, estão indo para as mídias, estão indo para podcast, estão falando sobre menopausa e todo um jeito de viver muito diferente da geração passada, das mulheres, das nossas mães, enfim, que aos 50 anos já, né, Já tinha estavam acabado, quase né? Estão a falar tricotando. com aceitação. Com aceitação né? porque eu acho que é isso que eu acho que é legal, porque é uma coisa que está acontecendo. A gente está realmente abrindo esse espaço e dizendo, não, a gente já está com 50, mas e aí? Eu estou fazendo meu doutorado com 50 anos, Aliás, sabe? Então, da Cristina, que é uma artista plástica, obrigada, Maravilhosa. Cristina. A Cristina vai fazer no próximo ano, inscreveu-se numa das melhores escolas do mundo de arte, em Londres, e tem 71 anos, me permite dizer, Cristina, a Cristina vai fazer um próximo ano um curso intensivo de pintura. Eu tenho 72 anos. Já? Que lindo. Então, eu acho que é por aí. Exemplos, é isso. Portanto, quando eu digo a cor da sabedoria, é porque exatamente cada mulher traz uma cor que a define na sua personalidade, mas a sabedoria de uma vida, de não desistir, e a Cristina tem uma história incrível, que ela pode contar no autocarro, não é? Ela estava posso contar assim rapidamente? Claro. A Cristina estava num autocarro em Londres e sentaram-se duas senhorinhas à frente dela, uma tinha 93 e a outra disse, eu sou um pouquinho mais velha, tinha 95. E então, ali numa conversa super, inspiradora, de ainda fazerem, estarem ativas, e a Cristina parou na paragem e disse, é hoje que eu vou. Começou a fazer contas e disse 70, 80, 90, então tenho... Pronto, fez assim umas contas e ainda tenho 20 anos. Vou me inscrever numa escola de arte. E assim foi. Saiu, foi à minha escola de arte de Londres, inscreveu-se, próximo ano em novembro. Que inspiração. Por isso é que nós, neste projeto, em que eu incluo aqui a Mariana comigo, já neste projeto, queremos fazer uma série de vídeos de mulheres com 80, que é mais ou menos esta geração, mulheres do presente que nos inspiram para o futuro. Nós temos temos neste projeto também encapsulado aqui esta ideia. Nós queríamos muito selecionar mulheres, já identificámos uma de Angola, por exemplo. Tem 105 anos. Uau. E então nós na ativa. Na ativa. Nós, que eu acho que é importante, quem sabe escutar, quem gosta de aprender com a experiência das outras pessoas, com a sabedoria, com a experiência de vida, eu acho que não é só importante beber da história, mas da sabedoria e também deste espírito da Cristina, que se acabou de inscrever e fazer um curso de arte numa das melhores escolas do mundo aos 72 anos, que eu acho absolutamente incrível, assim como a Dolores, que tem 80 e que ainda trabalha em arte. E, portanto, acho que para nós, e por isso é que esta exposição nasceu com este storytelling, que eu acho que nós temos mesmo que partilhar. Posso falar uma coisa? Quando eu estava fazendo o vídeo, que eu falei da minha vida, não sei o que, aí você falou, não, mas me diz como é que você se vê com 80 anos. Eu acho que isso foi um exercício fantástico, porque eu não sou muito dessas pessoas que ficam planejando a vida, o que eu vou fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu sei que eu vou terminar meu doutorado, entendeu? Mas aí o que vai ser depois, eu quero deixar as possibilidades abertas. Mas naquele momento, quando eu pensei, onde eu quero estar aos 80 anos, a única resposta que eu tinha era continuar fazendo o que eu amo. E eu acho que é uma conquista poder, né, se entregar, trabalhar com aquilo que a gente ama. E eu acho que no caso nós três aqui, pelo menos, somos muito privilegiadas nesse sentido. Eu tive eu acho mesmo, e até vou dar aqui outro exemplo, porque há pouco tempo fui convidada por uma artista que reuniu outros artistas para a inauguração da sua galeria, e estávamos a falar da reforma. Portanto, todas as pessoas que estavam, os arquitetos, outros médicos, outros de várias profissões, estávamos a falar da reforma, e a conclusão que chegámos é que quando nós, na arte, nós nunca nos vamos querer reformar. Aliás, o exemplo também é da Cristina, novamente, é que a Cristina começou a pintar com 68, portanto, ou seja, e a Cristina daqui para a frente só se vê a ter a profissão de artista plástica, portanto é assim, e era isto que nós dizemos, o arquiteto, não, eu já me quero reformar, o médico, não, eu também já me vou reformar, todos estavam, uns eram pintores, outros escultores, portanto eu acho que o artista nunca se reforma, e isso é uma coisa que a arte traz, que é nós sentirmos-nos sempre ativos e criativos e sempre querer fazer mais, e isso não escolhe idade, por isso é que eu acho tão importante nós podermos partilhar. Todos nós somos criativos, todos nós temos ideias, só precisamos de desenvolver em nós o que é que nos motiva para o futuro, não é? Às vezes o artista precisa da reforma para poder começar, né, a ser artista. Mas eu acho que estes ensinamentos são muito inspiradores, portanto,
Eu acho que a Mariana soube colocar aqui, soube projetar a vida destas mulheres num futuro, elas não existindo, ela soube colocá-las no futuro com um passado incrível que foi super importante para este futuro, que é o presente, né? Em 2051. E por isso é que eu acho que as histórias estão absolutamente incríveis. Eu estou super feliz por ter conhecido a Mariana e ter lançado o desafio. Isto é uma coisa assim, e evoluiu nesse sentido. Só queria complementar das outras meninas, né? Então, a Cláudia foi, né, na minha inspiração maravilhosa, e aprendi um monte, que eu fui lá estudar, o que eu inventei, né? Ela começou a falar com as baleias e com os golfinhos, que é onde eu acho que a gente vai chegar ainda, e você vê, né? E já as baleias estão trazendo notícias, né? E trazendo comida, não é? Não estão trazendo? Estão trazendo comida para os humanos, você não viu isso? Sim. Tá chegando. É tudo profético. São muito cooperativas, sem dúvida. E o golfinho que começou a falar consigo mesmo, que eu te mandei. Gente, essa história maravilhoso. Foi fantástica. Eu me vi ali, né? Porque eu sou dessas que fica falando comigo mesmo, sozinha, né? Aí, de repente, um golfinho solitário, porque os golfinhos são muito sociáveis, nesse caso é um golfinho solitário. E o assobio é um som de socialização. Mas esse golfinho, especificamente, tem um caso que ele fica falando com ele mesmo. Tipo a gente, não acredito nisso, esse cara hoje, aí o golfinho tá lá, pô, mas aquela pessoa ali não sabe nem manobrar um barco. Mas espera, não, porque o golfinho, onde é que não, é porque o golfinho ele não foi um artigo, um artigo. Como ele não tem com quem conversar, ele começou a fazer reflexões complexas sozinho. Acho que tem que marcar uma consulta com E eu mandei pra ela, falei, gente, olha que maravilha. E os cientistas pegaram o golfinho fazendo e é muito específico, porque, por exemplo, quando eu gravo golfinhos, se tem um indivíduo só, eles não emitem assobio. Exatamente, porque é um contact call. Exato. Mas esse golfinho muito louco resolveu falar sozinho, enfim. É melhor falar comigo mesmo do que com ninguém, né? Não, maravilhoso. Eles então, pra contar, né? Então, a Cláudia, minha inspiração maravilhosa, da Ana é a Patrícia, né? A Paty é filha do Aldir Blanc, e quando ele faleceu por Covid, foi muito traumático para todo mundo, inclusive para mim, né? E a Paty terminou agora o doutorado dela sobre Fernando Pessoa, editor, eu tô louca para ler. Ela fez sobre a revista Atena, então ela também é minha parceira aí na paixão pessoana, e a Sani, minha amiga angolana maravilhosa, que não à toa também tem características muito parecidas com a pintura. E ela é a diva, foi considerada esse ano a diva do teatro angolano, então não é mera coincidência, muitas das características da personagem tá no texto. E ela me ensinou um monte sobre o folclore, sobre tudo que tá aí no texto, eu também aprendi, nossa, estudei e aprendi, só que eu tinha escrito um monte de coisa, né, que eu fui pesquisada, né, de toda a mitologia angolana, e aí ela tinha me falado, tira tudo que tá escrito sobre os deuses homens, na minha família é tudo matriarcas. Eu falei, uau, tá bom. Então a Sani foi a única que eu consultei, que não foi surpresa, né, que eu consultei ela, porque eu não queria falar nenhuma bobagem, né, imagina, me apropriar de deuses e deusas, né, não podia fazer uma coisa dessas. Mas uma característica muito interessante em relação à Sani, que fez um fit perfeito, é porque eu quando decidi pintar uma negra de olhos verdes, é porque eu nasci em Angola e tenho olhos verdes, portanto, e quando escolhi o pigmento, que é o quinacridone Deep Gold, que é um pigmento muito específico e muito importante para os aguarelistas, porque permite uma série de misturas maravilhosas dentro das suas densidades, não é? E quando pinto esta negra de olhos verdes, ela aparece-me com a Sani, que é uma negra maravilhosa, com olhos verdes. Uau. E, portanto, não é? Então, tudo encaixou e o match perfeito. Pois é, e a Manuela, né, eu fiz ela como se fosse uma florista com um avô que é o Alberto Caeiro, né, então é tudo mas é tudo assim, né, meio camuflado, e infelizmente ela não pôde vir ver, mas eu mandei para ela o texto, e para a filha dela também, espero que ela tenha conseguido ler. Então é isso. Alguém quer? Eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião em relação a este match que nós fizemos aqui entre a pintura e a escrita. Qual é que é a vossa preferida? Se há alguma alguma pergunta também? Se há alguma pergunta. Quem está também, quem chegou depois. Obrigada por terem ficado. Estamos aqui. Eu tenho uma dúvida. A pessoa, você iniciou antes
da história da Mariana. Muito antes. Nem conhecia a Mariana. Isso. Então, essa mulher é inspirada em alguém especificamente? Não. Há uma inspiração numa pessoa, a inspiração do conceito é numa pessoa que se chama Dolores, que tem 80 anos, que fez este ano 80 anos, que não é esta pessoa, ou seja, eu inspirei-me na personalidade da pessoa, porque tem 80 anos, ainda trabalha com arte, e um dia fui visitá-la no seu trabalho, que é num hotel que tem uma galeria, e eu estava a olhar para ela e estava a pensar assim, a ver a dinâmica dela, e a energia, e a alegria, e blá blá blá, a falar inglês fluentemente, aquelas coisas. Assim, quando tiver 80 anos eu quero ser como aquela mulher, e começou aí. Começou eu a fazer 50, faço 54, nos 52, e a dizer assim, não, aos 49 começo a perder a visão, ao perto, e portanto por isso é que elas todas têm óculos por dois motivos. Porque é uma característica que eu percebi que esta geração usa óculos, nem que seja para ler, portanto todos, é transversal, e porque os óculos vão ser o elemento do futuro em termos de não vai substituir o telefone, o telefone vai passar a ser um acessório, mas muita informação vai estar nos óculos, pelos estudos que eu fiz também em termos de como é que vai ser o futuro. E os óculos vão trazer muita informação. Alguns deles, por exemplo, o caso aqui da Sofia, que está atrás de mim, eu coloquei os óculos com esta posição, porque fazem também ampliação da audição, que é uma das coisas também que nós temos com a idade, algumas pessoas mais, outras menos, mas também perdemos também a audição, a visão, e isto também não implicava, no meu ponto de vista, que as pessoas todas tenham que fazer cirurgias e que as pessoas todas... Não, isto é um projeto de aceitação acima de tudo. Porque nós podemos fazer vários procedimentos ao longo da vida, acho que devemos, porque eles existem para nos fazerem felizes, ou mais felizes. Mas chega uma altura da vida que nós temos que nos aceitar exatamente como somos. Principalmente as mulheres que sofrem mais com o envelhecimento, porque somos vaidosas, naturalmente vaidosas, e eu acho que o mais importante da mensagem que eu queria trazer aqui para esta exposição é mesmo a aceitação, é dizer assim, eu tenho 80 anos, tenho rugas, mas cada ruga conta uma história, e sentirmos-nos bonitas e aceitarmos como somos, porque o mais importante é termos saúde, energia. Portanto, eu quando imaginei estas mulheres todas, acima de tudo foi escolher os pigmentos, definir fiz um estudo da cor e da personalidade, definir como é que seria cada uma delas. Trabalhei com vários tipos de ferramentas, que eu também sou publicitária e designer, portanto era importante para mim também trazer o meu background todo da publicidade e do design, e construir todas estas pessoas com estas roupas que eu imaginei, que muitas delas são descartáveis, outras são feitas em impressoras 3D, outras são assim, outras são assado, trazer um pouco também da inteligência artificial, porque estamos na época da inteligência artificial, portanto é uma ferramenta, para mim como designer, assim como há o Photoshop, o cinema 4D, a inteligência artificial passa também a ser uma ferramenta, mas aquilo que eu queria era este storytelling com mulheres que não existem e que eu idealizei se elas existissem. O que eu fiz foi, pronto, tenho umas amigas mais desportivas, tenho umas amigas mais femininas, tenho umas amigas umas que são botar, tenho outras que são assim, todas assado. Portanto, eu queria fazer e buscar cada uma delas. Por isso é que a Mariana, tu falaste em MBTI, ninguém sabe o que é isso. Por isso é que a Mariana, quando eu lhe disse que tinha dado uma personalidade ao pigmento, a uma cor, ela disse, isso é incrível porque isto tem a ver com o Jung. E foi assim depois também que nós começámos a casar e a dar o passo a seguir, que era transformar as pinturas que tinham nascido só como pinturas, as personalidades estavam todas na minha cabeça, não existiam os textos a não ser o nome delas. A primeira exposição dei o nome a todas elas Dolores, porque a primeira inspiração tinha vindo dessa pessoa, que se chama Dolores, e que ia fazer 80 anos no ano que eu queria fazer a exposição, que foi este ano, foi em março, e portanto a primeira exposição, todas elas chamavam-se Dolores, e na segunda exposição foi exatamente esta volta que nós demos, foi só uma que passa a ser Dolores porque é a artista da história da Mariana, e cada uma passa a ter uma história, uma individualização, uma personalidade que já tinham, mas agora tem uma história, e isso é o que faz aqui esta grande viagem. Foi uma grande resposta. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas é mais técnica do que das personalidades das pessoas. Como artista, é uma pergunta mais objetiva. Veja, a gente sabe que a técnica mais difícil no mundo da arte é a aquarela. A aquarela não permite erros. Você se pinta com acrílico, você vai lá, apaga e faz de novo. Você pinta com óleo, você também vai lá e modifica. Mas a aquarela é extremamente exigente do artista, porque a gente tem que definir onde é que vai estar branco. Não existe a cor branco na aquarela. Então, consequentemente, é um esforço e uma habilidade bem maior do que outra técnica qualquer. Eu queria saber quanto tempo você levou da primeira até a última.
tempo físico mesmo. E se nesse meio caminho desse tempo você chegou a fazer algumas outras que você decidiu não terminar e que estão guardadas. Tenho só uma que está... Bom, foram quase 2 anos, desde o início do processo todo a pintar. Nos últimos meses, 7 dias por semana, de manhã até à luz do dia. É preciso uma concentração muito grande, porque efetivamente há muita gente que não sabe, mas o aguarelista puro não usa branco. O branco é o branco do papel. Portanto, o branco tem que ser protegido ou tem que ser resguardado com muito cuidado. É um processo de grande concentração, de meditação, quase. Pacientemente. É tudo estudado, tem que ser uma coisa muito estudada. Para quem pinta a óleo ou acrílico, é como estava a dizer, assim, usamos o branco, é ao contrário, o processo é ao contrário, portanto, aqui não, aqui nós guardamos os brancos e vamos por camadas, preparando o papel, umas vezes mais molhado, outras vezes mais seco, depende, é mesmo uma técnica que requer muita concentração. Pronto. Foram quase 2 anos, e... Qual era a outra? A outra, sim, nesse Deixou processo. alguma novidade? Houve uma que eu deixei. E por quê você deixou? Porque coloquei-lhe a pôr elementos, comecei a pôr elementos, era uma amarela, e comecei a pôr elementos no background. E eu às tantas decidi que, como eu queria evidenciar muito o pigmento, porque para mim é muito importante esta questão de serem retratos realistas, contemporâneos, feitos com a aguarela, e eu queria que o pigmento dela, porque a Ana é Ana, mas é Ana bom, é o nome mesmo, o pigmento é o nome mesmo estranho. Phthalone Yellow. Portanto, era importante para mim que o pigmento se evidenciasse. O Cadmio Red, o Cadmio Orange, trabalhar toda a sua paleta, mas quando começamos a fazer volumes, não é? Temos que trabalhar com mistura de outros pigmentos. E então eu encostei essa, não quer dizer que eu não a acabe, mas saía fora desta linha que eu já tinha começado a trabalhar, porque a primeira foi a Cobalt Blue. E já tinha definido e os fundos estavam... Eu queria exatamente que o foco fosse o rosto dela, não é? Que fosse o rosto, o olhar e a postura e as roupas com as texturas. Quando comecei a pôr um fundo, achei que não... Então, 2 anos diários. 2 anos diários. Era isso que eu queria saber. É técnica, talvez surgiu o tema. Não, mas mas desculpa, não. fugiu. Mas era uma curiosidade, já que estamos abertos à pergunta. Claro. Mariana. Claro, imagina. Mais alguma pergunta? Então é isso. Então, se não há mais nenhuma pergunta, queremos agradecer a vossa Obrigada presença e esperem pelos próximos episódios. Obrigada. Woman in Red.